Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo nesse momento, saiba que você é um abençoado. Você é uma abençoada. Se você crê no Senhor Jesus, no teu coração, se você já creu, você continua crendo, você já é um abençoado, você é salvo. Sabia disso? Você é salvo por crer em Jesus. Não é por obras da lei que você é salvo, de jeito nenhum. Mas é pela graça de Deus, por meio da nossa fé em Jesus Cristo nosso Senhor. E nesse exato momento, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor Jesus, que sem Ele nada posso fazer, eu quero te ajudar. Aleluia. Te ajudar como? Pregando para você a verdade do Evangelho. Hoje no nosso meio, hoje que eu digo é muito antes de eu nascer, antes de eu vir a esse mundo, sempre foi pregado o Evangelho da lei misturado com da graça, ou da graça misturado com da lei. Tem igrejas que se intitulam Igreja da Graça, né? Tem ministérios que se intitulam da graça, e se intitulam Ser da Graça de Deus. Mas eles misturam a graça com a lei. Então logo não é uma graça genuína. Não é um evangelho puro e genuíno. É a mesma coisa que você pegar um copo d'água e botar ele pela metade e completar ele com óleo. Você vai ver a diferença da água e do óleo. Você vai ver que não está ali, não tem água pura, genuína. Ou pegar um copo de óleo, botar metade de óleo e completar o restante com água. Você vai ver que tem uma diferença da água para o óleo. Então o que acontece? Você vê aí muitos pregadores pregando o Evangelho da graça. A graça de Deus, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E daqui a pouco eles misturam a graça com a lei. Aí prega, você tem que obedecer a lei do dízimo. Já está misturando. Se a lei do dízimo era maldição, aquele que não desse o dízimo lá estava roubando a Deus, era amaldiçoado. Aí daqui a pouco, não, tem que cumprir a lei do sábado. Então você está debaixo da lei do sábado, tem que cumprir a lei do sábado. Aí o outro, não, você tem que cumprir a circuncisão. Você tem que cumprir a lei dos 10 mandamentos. Outro dia eu estava falando com um certo cidadão, ele falou para mim, não, os 10 mandamentos nós temos que cumprir. Temos que obedecer os 10 mandamentos. E a lei do dízimo também. Eu falei, meu cara, tá legal, você obedece os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos eu obedeço. Eu falei, fica aí, a lei do dízimo, ela está nos 10 mandamentos? Aí ele balançou. Meu amigo, a lei do dízimo não está nem nos 10 mandamentos, falou que tem que cumprir os 10 mandamentos. Lê lá os 10 mandamentos em Êxodo do capítulo 20 lá. Lê lá e me mostra se ali tem lei do dízimo ali. Não tem. Não tem a lei do dízimo nos 10 mandamentos. E você falou que tem que cumprir só os 10 mandamentos. Aí eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas estão tão enganadas. Infelizmente as pessoas estão tão enganadas por falsos pregadores, até mesmo porque pregador, não vou dizer totalmente falso, tem pessoas que foram ensinadas errado. Infelizmente, heresia é uma doutrina contrária ao Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da lei, se for pregado hoje, se torna heresia. Porque ele é contrário à vontade do Senhor Jesus Cristo, que veio trazer a graça de Deus para nós, e não a lei. Porque pela lei ninguém será salvo, não está escrito isso no Novo Testamento? Pela lei ninguém pode ser salvo, ninguém. Não sou eu que estou pregando, isso é a palavra de Deus que diz isso. Pela lei ninguém será salvo. E eu vejo tantas coisas aí, meu querido e minha querida. Pessoas, crentes confusos. Ele pensa, hoje está salvo, amanhã já está perdido. A pessoa não tem certeza da sua salvação. Ela não tem certeza que está salva. E quando na verdade o Senhor Jesus disse que ninguém pode vir a mim se não for enviado pelo Pai. E aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se a pessoa entendesse só essa passagem que o Senhor Jesus fala, ela vai entender, se eu fui a Jesus, se eu creio em Jesus, é porque Ele próprio me chamou. E Ele falou que de maneira nenhuma vai me lançar fora. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu estou salvo. Claro, se você se tornou filho, você vai deixar de ser filho? É impossível. Você pode até errar, você pode pecar, você pode cometer falhas, mas você nunca vai deixar de ser filho de Deus, uma vez que você creu em Jesus. Uma vez que você confiou, você pode até se afastar da fé, você pode ficar fraco, mas você não vai deixar de ser filho de Deus. Você vai sofrer consequências. A palavra de Deus fala que Deus corrige e açoita todo aquele que Ele toma por filho. Né? E o Senhor corrige mesmo. Aquele que é filho dele, Ele corrige. E é bom que Ele corrija, para que a gente não venha se perder. Por isso que Ele corrige. Mas aquela pessoa que está sem disciplina, aqueles que não creem em Jesus, esses aí infelizmente são bastardos, não são filhos. Tem pessoas que pensam que todo mundo é filho de Deus. Onde está escrito na palavra de Deus todo mundo é filho de Deus? Não é não. É filho de Deus aquele que recebe Jesus como Senhor.
Todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. Aquele que crê em Jesus. Agora, quem não crê em Jesus, infelizmente não é. Olha, eu tenho a Bíblia Sagrada aqui na minha mão. Eu tenho de Gênesis a Apocalipse. Sabia que eu posso pregar para você o Evangelho da Lei? Eu posso pregar. Se eu quiser pregar para você só o Evangelho da Lei, eu prego. Eu vou botar você debaixo de tudo quanto é mandamento. Não é só dos 10 mandamentos, não. Conforme esse cidadão que eu estava pregando para ele outro dia, ele falou, a lei do dízimo. Eu vou botar você debaixo da lei dos 10 mandamentos, vou botar você debaixo da lei do dízimo, eu vou botar você debaixo de todas as leis, entendeu? Você vai ter que cumprir, vou pregar para você que você tem que cumprir sua lei, tá? Pela lei você vai ser salvo? Nunca vai ser. Nunca, nunca. É impossível o ser humano ser salvo pela lei, porque o próprio Evangelho da Graça diz isso. Então, se eu prego para você o Evangelho da Graça e prego o Evangelho da Lei, eu estou misturando graça com lei. E não tem condição. Agora, eu gostaria que você abrisse as Santas Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, com letra maiúscula, tá? Andai em espírito. O Espírito Santo tem que estar habitando em nós. Esse é o penhor. Essa é a nossa segurança, a nossa certeza. É o Espírito Santo em nós. Você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo na hora. Glória a Jesus. Creia no Senhor Jesus. E não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não está mais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, doutrinas contrárias ao Evangelho da graça de Deus. Se você ouve lei com graça, heresia. Não pode misturar o Evangelho da graça com o Evangelho da lei. Não pode. Isso é heresia. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí eu te pergunto, meu querido e minha querida, você está enquadrado em uma dessas coisas? Tem praticado essas coisas? Se você tem praticado alguma dessas coisas, meu querido, você talvez fique até triste comigo agora, mas você não nasceu de novo. Porque todo aquele que é nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. Porque habita nele o Espírito Santo, a semente divina. E logo, essa pessoa não pode continuar na prática do pecado. Ela pode até pecar, mas ela vai se sentir mal. Ela vai ser corrigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele não permite que todo aquele que é nascido por ele, pelo Espírito Santo, que ele continue na prática do pecado. Quando a pessoa peca, ela se sente tão mal que ela tem que se arrepender e voltar ao primeiro amor. E isso é aquele que é nascido de Deus. Agora, se você tem prazer pelo pecado, você vive na prática do pecado, ainda que você tenha ouvido a palavra de Deus, ainda que você fale, eu acredito em Jesus, mas se você crê realmente no Senhor Jesus, você não vive na prática do pecado. Acreditar somente, falar, eu creio em Jesus, da boca para fora, é muito fácil. Você tem que crer no coração. Lá dentro de você, crer lá dentro do teu coração. Aí você não vive na prática do pecado, porque o Espírito Santo ele passa a habitar em você, e logo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É impossível uma pessoa que é nascida de Deus viver na prática do pecado, né? Porque o que habita nela é o Espírito Santo. Aí, olha só o que acontece. Aí, o versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito Santo, do Espírito, em letra maiúscula, é caridade. Em outras versões, é amor, né? Gozo, que significa alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tá vendo? Agora, não é por lei mesmo, não. Você tem que ser manso para ter Jesus. Nada disso. Você é manso porque você crê em Jesus. É diferente. No momento que você passa a crer em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, aí ele opera em você a mansidão. Não é o que Paulo falou, o apóstolo Paulo falou? Aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então quem começa em nós uma boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar até o final, até o último dia. O próprio Senhor Jesus, ele vai nos aperfeiçoar até o último dia.
Olha só, e no versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A pessoa só para de irritar o outro, só para de ter inveja do outro, quando ela tem o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela continua tendo inveja dos outros. Se você vê uma pessoa bem-sucedida na vida, você pode ter inveja. Eu podia ser como aquela pessoa. Eu deveria ser como aquela pessoa. Ah, aquela pessoa tem um carro bonito. Ah, eu que tinha que ter aquele carro. Então é inveja. Aquele casal é tão abençoado, eles vivem tão felizes. Ah, eu que era para ser assim, eu que tinha que ser assim. A pessoa tem inveja de todo mundo. Tem inveja das pessoas. Mas por quê? Porque ela ainda não creu em Jesus. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, a inveja ela também sai de dentro de nós. Nós não conseguimos ter inveja de ninguém. Eu posso ver você com um carro zero, com uma mansão, com um carro importado. Eu não tenho inveja não, aleluia. Mas não tenho mesmo, meu querido e minha querida. Eu quero mais que todos sejam abençoados, todos tenham carro zero, casa e tal. Eu não quero. Eu estou falando aqui para você ouvir. Eu não quero carro zero. Eu não quero. Eu não quero o tesouro dessa terra. Eu não quero a riqueza desse mundo não, meu querido e minha querida. Eu não quero. Eu quero uma casinha lá no céu, aleluia. Eu quero a morada lá no céu. Eu quero estar com o meu Jesus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Eu quero estar com ele, meu querido e minha querida. É por isso que eu não consigo ter inveja de ninguém. O cara pode ter a casa linda, uma mansão, aí pode ter milhões no banco, milionário. Vai dele, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Eu não quero nada de ninguém. Eu não quero, meu querido, minha querida, eu não quero nada de ninguém. A única coisa que eu quero é viver o Evangelho da Graça. Eu quero viver o Evangelho da Graça, aleluia. E quero pregar o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da Graça. Senão, Paulo diz que é anátema. Aquele que prega o Evangelho que não é o da graça de Deus, essa pessoa é maldita, é amaldiçoada. Se eu prego para você o Evangelho da Graça e prego que você tem que cumprir lei de dízimo, que você tem que cumprir a lei do sábado, que você tem que cumprir tantas outras leis, mas é interessante que os pregadores pregam mais só a lei do dízimo, né? Porque é dinheiro, né? São gananciosos, só pensam no dinheiro. A lei do sábado eles não pregam. A lei que tinha que matar um animal eles já não pregam mais, né? Mas a lei do dízimo pregam. Poxa, a gente tem que pregar a verdade. É o Evangelho puro e genuíno, o Evangelho da graça de Deus. Louvado seja Deus. O Espírito Santo ele flui, aleluia. Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Qual é o motivo que nos faz chegar a Jesus Cristo? Qual é o motivo que você vai a Jesus Cristo, hein? É para você ter um carro zero? É para você ter dinheiro? É para você ter um casamento abençoado, uma vida conjugal abençoada? É para isso que você vai a Jesus? É pela comida que perece que você vai a Jesus? Avalie você mesmo, examine-se a você mesmo. Eu examino a mim mesmo. Eu tenho que ir a Jesus para adorá-lo, aleluia. Para adorar pelo que Ele é. Ele é o Senhor, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho que adorar. Eu preciso adorar o Senhor, aleluia. E Deus olha lá do céu e procura que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então todo aquele que crê em Jesus, ele é nascido de novo para quê? Para adorar. Sim, para adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu querido e minha querida, entenda a palavra de Deus, ore ao Senhor, busque ao Senhor, creia no Senhor Jesus e eu tenho certeza que você crendo em Jesus, você vai levar uma vida de oração. Também não é por lei, não. Você tem que orar 3 vezes por dia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não é isso. O próprio Espírito Santo que habita em você, ele vai te direcionar a ter uma vida de oração. Ele vai te direcionar a fazer a vontade do Senhor. É o próprio Espírito que habita em nós. Que vai nos fazer ser alegre, aleluia, vai nos fazer ser alegre, vai ter amor no coração. É o Espírito Santo que opera em nós isso aí, não é de nós mesmos. Nós mesmos não podemos fazer nada. Toda honra e toda glória sejam dadas sempre ao Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre.
Que o Espírito Santo fale melhor no teu coração, meu querido e minha querida. Ouça o Evangelho da Graça e pregue o Evangelho da Graça. Amém?